dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rodrigo, pai da Yara e da Elis, e a gente vai dar continuidade então com as nossas videoaulas de eletrônica analógica. Hoje a gente vai dar continuidade no que a gente vinha falando na aula anterior. Hoje a gente vai falar a segunda parte sobre polarização de transistores. A gente iniciou o processo de discussão sobre polarização de transistores, falando sobre a polarização da base e suas variantes, e agora a gente vai falar então sobre a polarização por divisor de tensão e como polarizar o transistor PNP. Vamos seguir para a videoaula então. Esse aqui então é o circuito de polarização por divisor de tensão. O que a gente tem? A gente tem aqui a malha de potência, onde eu tenho resistência do coletor, resistência de emissor, e eu tenho aqui a malha que vai alimentar a minha base, onde eu chamei de R1 e chamei de R2. Ou seja, eu tenho aqui um circuito que a gente vai verificar que ele pode ser considerado como um divisor de tensão, dependendo da situação. Em qual situação? Se essa corrente aqui IB for desprezível, for muito pequena, tá? É como se eu não tivesse corrente aqui. Se eu não tivesse corrente aqui, concorda que eu tenho então aqui um divisor de tensão? Ou seja, tendo esse divisor de tensão, eu posso então fazer os cálculos com base nisso, desde que a minha corrente da base seja uma corrente desprezível. A gente vai ver como é que faz para considerar essa corrente desprezível, então. Bom, na malha aqui de potência, o que eu tenho, então? Na saturação, é como se tivesse um curto-circuito aqui, novamente, e o que eu vou ter? VCC, minha corrente máxima vai ser VCC dividido por RC mais RE. Então tá aqui o IC SAT. VCC sobre RC mais RE. E o meu VCE corte está aqui igual a VCC. Antes da gente verificar como que vai ficar a malha da base e como que vai ficar essa questão do IB desprezível, vamos analisar a parte de cá da malha do coletor, que ela é muito parecida com as análises anteriores. Então a gente tem aqui na malha do coletor, eu vou ter o V de RC, o VCE e o V de RE. Tudo isso somado seria igual, tem que ser igual ao VCC. Então meu VCC igual V de RC mais VCE mais V de RE. Lei de Ohm em V de RC, lei de Ohm em V de RE, eu tenho então meu V de RC é IC vezes RC e meu V de RE é IE vezes RE. A gente sabe que o IE é praticamente igual ao IC. Então o que a gente vai ter? O IE praticamente igual ao IC, substituo aqui o IC e coloco em evidência. Colocando em evidência, ou colocando em evidência o IC, ou colocando em evidência o VCE, eu chego nessas duas fórmulas. Onde o IC vai ser igual a VCC menos o VCE, não sei o valor de VCE, sobre RC mais RE. Então eu não consigo descobrir IC por aqui, porque eu não tenho o valor de VCE. Em contrapartida, se eu isolar o VCE, eu tenho uma equação onde VCE é igual a VCC menos IC vezes RC mais RE, que é a malha do lado de cá, e eu ainda não tenho também o IC. A gente vai ver agora como que se calcula o IC e vai ser possível então calcular o VCE, seguindo o mesmo princípio das outras polarizações. Vamos seguir então para verificar como que se calcula o IC. Bom, pessoal, analisando então a malha da base, o que a gente tem? A gente poderia retirar essa parte aqui e considerar isso aqui como um equivalente de Thevenin. Ou seja, considero que tudo isso aqui é minha carga e que do ponto daqui a aqui eu quero achar o equivalente de Thevenin. Então eu vou substituir tudo isso pelo equivalente de Thevenin, que é o que aconteceu aqui, ó. Desenho, eu tenho então uma tensão de Thevenin e uma resistência de Thevenin. Neste ponto é o ponto da tensão na base. VB é o ponto da base até o terra. Então eu tenho aqui a tensão VB da base até o terra.
E toda essa parte aqui, eu tenho o meu equivalente de TVNAM. Beleza. Como que eu obtenho o meu V de TVNAM? V de TVNAM eu tiro a carga e obtenho qual é a tensão neste ponto. Se eu tiro a carga e obtenho a tensão nesse ponto, o que eu tenho aqui? Então, se eu tiro isso aqui e obtenho a tensão neste ponto, o que eu vou ter aqui? Um divisor de tensão simples. Então, a minha tensão neste ponto, que é o VB, né? Minha tensão neste ponto aqui, vai ser o quê? Vai ser o V de TVNAM, e o V de TVNAM ele é dado como neste caso? Isso aqui é um divisor de tensão simples, então vai ser VCC vezes R2 sobre R1 mais R2. Está aqui. V de TVNAM igual a VCC vezes R2 sobre R1 mais R2. E o meu R de TVNAM? Como que eu obtenho o valor do R de TVNAM? R de TVNAM é a resistência vista daqui para cá, anulando as fontes. A hora que eu anulo a fonte, esse cara aqui vem para o terra, e eu tenho então R1 em paralelo com R2. Então, meu resistente TVNAM é R1 em paralelo com R2. Certo? O que vai acontecer então? O que acontece aqui neste circuito é o seguinte: a hora que eu ligo, faço essa ligação aqui, né? Neste ponto aqui eu vou ter a tensão VB, e concordem que se eu souber a tensão VB, a tensão que eu tenho aqui na base, eu consigo resolver este circuito. Veja bem por quê. Se eu souber a tensão VB, o que acontece? Eu descarto o 0,7, que é a tensão do VBE, tá? Descartando o 0,7, eu sei quem? Quem é V de RE. Porque V de RE é VB menos o 0,7 que está aqui. Sabendo V de RE e sabendo a resistência RE, lei de Ohm, acho quem é IE. Achando meu IE é V de RE sobre RE, né? Lei de Ohm. Como eu sei que IC é aproximadamente igual a IE, então eu consigo calcular o meu IC. Olhem só como é fácil, então, fazer o cálculo, desde que eu considere que eu sei o valor VB. Né? Já vai ver como fazer essa consideração. Então, sabendo o valor VB, eu tiro 0,7. Tirando 0,7, eu acho V de RE. Achando V de RE, divido por RE. Calculo IE. IE é igual a IC, aproximadamente igual a IC. Então, IC vai ser VB menos 0,7 dividido por RE, por essa tensão, essa resistência aqui. Bom, vamos ver então agora como que a gente tem que fazer para obter o valor de VB, porque eu preciso do valor de VB para fazer todas essas considerações aqui, né? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, então vou fazer uma análise deste circuito e eu quero obter então o valor de VB. Vejam bem, se o meu R de TVNAM for desprezível, vocês concordam comigo que VB vai ser igual ao V de TVNAM? Ou, se essa corrente IB for extremamente pequena, a minha queda de tensão aqui vai ser o quê? Extremamente pequena, pela lei de Ohm, né? E meu VB vai ser aproximadamente igual ao V de TVNAM. Foi aquilo que eu falei no começo. Se eu tiver um IB desprezível, né, eu posso considerar o divisor de tensão que VB é igual ao próprio V de TVNAM, tá? Ou, se eu tiver que um R de TVNAM é desprezível, né, eu vou ter o quê? O meu VB é igual ao próprio V de TVNAM, certo? Bom, para considerar então o R de TVNAM desprezível, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que ele seja muito pequeno dentro dessa malha aqui. Na hora que eu fechar a malha, dentro desta malha aqui, ó, o R de TVNAM tem que ser muito pequeno frente ao RE. O VBE é fixo em 0,7 e aqui a tensão de alimentação. Quero mexer com ela. Se isso aqui for muito pequeno frente a isso, eu posso dizer que a queda de tensão aqui é pequena, desprezível, né? E que o meu VB é aproximadamente igual ao V de TVNAM. E é isso que a gente quer fazer então. Para montar o circuito divisor de tensão, eu quero fazer com que o R de TVNAM seja desprezível, tá? E para que ele seja desprezível, ele tem que ser o quê? 100 vezes menor do que o outro componente que está na malha dele. Só que lembrando que essa corrente aqui é IB,
E a corrente aqui é o quê? IB vezes beta. Essa corrente aqui, aproximadamente IB vezes o beta CC. O que a gente tem então? A gente tem que considerar o beta CC dentro desta malha, tá? Então como é que fica? Essa malha vai ser V de Thevenin, vai ser R de Thevenin vezes IB, mais 0,7, a gente tem a tensão aqui, mas ela é fixa, né? Não vai interferir na questão de grandezas, mais um IB vezes beta CC vezes RE, que é essa tensão aqui, IB vezes beta CC vezes RE. Ou seja, se eu quero que esse cara seja desprezível, ele tem que ser menor que 100 vezes esse conjunto aqui, quando eu estou passando a corrente IE, tá? Então eu tenho que considerar o beta CC dentro dessa equação. Então meu R de Thevenin ele tem que ser menor que o RE vezes beta CC sobre 100. Se isso aqui acontecer, o R de Thevenin é desprezível. Ele sendo desprezível, posso considerar que o meu VB é igual ao V de Thevenin, tá? E o V de Thevenin, conforme a gente já viu, é calculado pelo divisor de tensão. Pessoal, o R de Thevenin, a gente viu como calcula. É o paralelo entre R1 e R2. Para não ter que ficar calculando esse paralelo para considerar o R de Thevenin desprezível, o que a gente faz? O paralelo sempre vai dar menor que o menor, né? Então o que a gente faz? A gente considera a menor resistência, que normalmente é o R2, e se ele atender ao R2, se esse conjunto todo for maior que o R2, tá? Com certeza esse conjunto todo vai ser maior que o R de Thevenin, porque o R de Thevenin é menor que o menor, e o R2 é menor. Entre R1 e R2 ele é normalmente a menor resistência. Então, para não ter que ficar fazendo o cálculo de paralelo toda hora, se a gente atender a isso aqui, a gente já está atendendo a questão de considerar o R de Thevenin desprezível, tá? E é isso que a gente vai fazer, então, no divisor de tensão. Sempre eu vou fazer o cálculo considerando, então, que R2 tem que ser menor ou igual ao RE vezes beta CC sobre 100. Se isso acontecer, eu posso considerar que o meu divisor de tensão, que eu tenho aqui, né? Divisor de tensão, é um divisor de tensão estabilizado ou quase ideal, tá? Esse divisor de tensão estabilizado ou quase ideal, atendendo a essa fórmula, né? A essa expressão, eu posso considerar então que o meu VB vai sair pelo cálculo do divisor de tensão, conforme a gente já viu. Com isso, a gente consegue calcular então facilmente o valor de VB. Calculando facilmente o valor de VB, calculo o valor de RE, V de RE, é essa tensão aqui, descontando 0,7. Obtendo o valor do V de RE, pela lei de Ohm, eu calculo IE, que é aproximadamente igual ao IC. Então sai por essa fórmula aqui. Então o que a gente precisa fazer com o divisor de tensão? A gente precisa testar se isso aqui acontece. Se isso aqui acontecer, beleza, faço o divisor de tensão, calculo VB, calculando VB, calculo essa fórmula, o IC por essa fórmula aqui. Aí vocês vão me perguntar: ah, professor, mas não era para descontar o beta CC? Exatamente, pessoal, olha só. Eu estou usando o beta CC aqui, mas, veja bem, para calcular o IC, posso ter variação que for no beta CC aqui que não muda. Beta CC pode ser 100, 200, 300, que o IC não vai mudar, desde que ele atenda esta fórmula. Então o que tem que acontecer? O beta CC, atendendo a esta fórmula, ele pode variar o quanto for, que eu não vou ter variação no meu IC. Essa é a grande vantagem do divisor de tensão, e esse é o tipo de polarização mais utilizado. O divisor de tensão é amplamente utilizado, é o mais utilizado de todos, e a gente utiliza ele exatamente porque se ele conseguir atender a esta equação, ele não vai influenciar de maneira nenhuma no IC. Digamos que eu tenho uma variação de 100 a 300. O que eu tenho que fazer então? Você poderia testar os dois, né? Você faz o cálculo com beta CC igual a 100, com beta CC igual a 300 e vê se o R2 atende a essa expressão.
ou então simplesmente utilizar o beta-CC menor. Porque se ele atender, se o R2 for menor que um cálculo utilizando um beta-CC menor aqui, com certeza o R2 vai ser menor se eu utilizar um beta-CC maior, tá? Então, se eu utilizar sempre aqui um beta-CC menor, quando ele varia de 100 a 300, por exemplo, o que eu faço? Testo para 100, com certeza para 300 ele vai atender também, tá? Aí eu posso fazer essa equação, utilizar essa equação, consciente que o beta-CC não vai alterar o meu IC. Tranquilo, pessoal? Bom, portanto, o divisor de tensão, que é esta configuração aqui, né? A gente tem a parte da base, que é um divisor de tensão, né? Conforme eu já comentei. Se R2 for menor ou igual a essa equação aqui, RE vezes beta-CC sobre 100, tá? Se R2 for menor aquela equação ali com relação a RE, a gente pode dizer então que eu consigo calcular o meu IC através do valor do VB ou do valor do V de R2, tá? Vamos chamar, ao invés de chamar de VB, vou chamar essa tensão aqui de V de R2. Neste caso é VB também, tá? É a tensão da base ao terra é igual a V de R2, tá? Então eu consigo calcular o meu IC de que maneira? Pegando o V de R2, descartando o 0,7, obtenho então V de RE, isso aqui, divido pelo RE e calculo então o IE, que é aproximadamente igual ao IC, que é o que eu queria, tá? Então, se atender essa equação, eu consigo usar esta fórmula. Lembrando que como eu obtenho o valor de V de R2, V de R2 neste caso aqui, conforme eu falei, que é o próprio VB, né? Eu considero que se ele atender a esta equação, eu estou num divisor de tensão estabilizado, né? Então o que acontece? Essa corrente aqui ela é desprezível e eu posso obter a tensão considerando como se estivesse aberto. Então como que eu faço? Isso aqui é um divisor de tensão. V de R2 vai ser o total vezes R2 sobre R1 mais R2. Está aqui, ó. TCC vezes R2 sobre R1 mais R2. Ou seja, né, atendendo a essa equação aqui, a gente vai ter um IC, conforme eu falei, independente do beta-CC. Beta-CC pode variar quanto for, desde que atenda a esta equação, a variação do beta-CC atenda a variação dessa equação, né? Eu posso ter qualquer variação que o meu IC não vai mudar. Tranquilo? Pessoal, então conforme a gente comentou, né, o R2 ele tem que atender a essa equação aqui, a equação 1, acabei de comentar. Só que existe algumas situações onde a gente utiliza uma aproximação que ao invés de dividir por 100, eu divido aqui por 10, tá? Não é o caso ideal, tá? Não é o caso ideal. Não é um caso estabilizado, é chamado de divisor de tensão firme. Se ele atender a essa equação, a gente vai dizer que é um divisor de tensão firme. Não é tão bom quanto a esses valores aqui, ou seja, seus cálculos não vão ser tão precisos quanto se eu utilizar desta maneira aqui, mas são cálculos muito próximos do que vai acontecer na realidade, tá? E qual que é a vantagem de utilizar isso aqui? Dessa maneira, dividir por 10. Na verdade, os cálculos não vão ser tão precisos, mas quando eu utilizo essa divisão por 10 aqui, que ela fica um pouco mais distante do ideal, ela tem uma vantagem que eu vou ter impedância de entrada do meu amplificador um pouco maior. Na hora que a gente for ver amplificadores, a gente vai ver que é interessante que a impedância de entrada do amplificador aqui seja grande, tá? Essa impedância, para ela ser grande, o R2 tem que ser grande. O R2 sendo grande, nem sempre vai conseguir atender a isso. Mas se ele atender a isso, a gente pode fazer os cálculos, sabendo que é uma aproximação, vai dar um pouco de divergência aí nos cálculos e no valor real medido, né? Mas a divergência é pequena, pode ser utilizada da mesma maneira, tá? Esses cálculos. Só é importante saber que vai ter essa divergência pequena, mas que a gente pode utilizar essa aproximação, por quê?
porque é interessante ter uma impedância de entrada alta, tá? Então, em algumas situações, a gente vai ter esse divisor aqui dividindo por 10 e não por 100. Bom, até agora a gente viu como calcular as correntes e tensões neste circuito aqui. É o que eu falei, um circuito amplamente utilizado na polarização de transistores. A gente não viu, por enquanto, como calcular R1, R2, RC e RE. Agora, então, é o processo ao contrário, um processo de projeto, novamente. Eu vou ter como dados de entrada as tensões e correntes e eu vou calcular, então, R1, R2, RC e RE. Vamos ver como é que a gente faz isso, então. Bom, tá aqui, então, o procedimento para a gente calcular as resistências em um circuito para que fique no centro da linha de carga. Então, a gente tem aqui o ponto Q. Eu quero que este ponto Q fique no centro da linha de carga. Ele vai ficar no centro da linha de carga. Então, a minha corrente IC quiescente vai ser metade do IC sat. E o meu VCE quiescente também vai ser metade do meu VCE corte. Esse intervalo daqui a aqui é o meu VCE corte. E aqui ele vai estar onde? No meio. Se eu quero que esteja no meio, então meu VCE quiescente vai ser metade do VCE corte. E, consequentemente, meu VCE quiescente vai ser o que, então? VCC sobre 2. É isso que eu quero que ele faça. Aqui, ao invés de a gente considerar o IC, a gente vai considerar o VCE quiescente. É o mesmo princípio, mas considerando tensão agora, tá? Então, primeira coisa, a hora que eu monto esse circuito, o que eu vou fazer? Eu vou considerar que essa tensão do VCC total aqui, uma parcela vai estar no V de RE, uma parcela vai estar no VCE e uma parcela vai estar no V de RC. A primeira coisa que eu tenho que considerar, o que é? É que aqui no V de RE, eu vou ter 10% do total. Se eu quero metade no VCE, então aqui eu vou ter o quê? Metade do VCC. E, consequentemente, aqui sobrou o quê? 40%. Tenho aqui, então, 10% do VCC, 50% do VCC, metade do VCC, vai estar aqui no VCE, e 40%, que é o que sobrou, vai estar no V de RC. Bom, com essa consideração, então a gente segue para o projeto. Primeira coisa, então vamos lá, o V de RE igual a aproximadamente 10% do VCC, ou seja, VCC dividido por 10, a gente vai considerar essa consideração, para quê? Para que tenha metade aqui, que é o que eu quero, e que para que tenha um valor grande no V de RC, que é a nossa carga. A carga, ela sempre está no coletor, então a maior parte da tensão eu quero que fique lá. Então, se eu tenho metade aqui, então aqui é 40% e 10%. Tá? Fazendo isso, então, obtenho o cálculo do valor do V de RE, obtendo o V de RE e tendo o valor do IC, que é aproximadamente igual ao IE, eu obtenho então o valor do RE. Com o valor do RE, então a gente passa para o próximo passo. Próximo passo, então, definir o ponto Q, que é exatamente eu quero que o meu VCE seja metade do VCC, tá? Então, se ele tem metade aqui, vai cair 40% do lado de cá, né? Foi o que eu comentei. Então, se eu tenho metade ali, 40% do VCC está no V de RC. Obtendo, então, 40% do VCC no V de RC, a gente vai ter o que, então? Uma relação de 4 para 1 aqui. 0,4, 0,1 entre V de RC e V de RE. Tá aqui. Como essa relação é de 4 para 1, bom, veja só então, pessoal, lei de Ohm, né? Se essa corrente é praticamente a mesma corrente que passa aqui, então eu teria aqui um circuito equivalente a um circuito série, né? E se eu quero que essa tensão seja 4 vezes essa tensão e a corrente é a mesma, ou seja, então essa resistência tem que ser 4 vezes essa resistência para que essa tensão seja 4 vezes essa tensão tendo a mesma corrente, tá? Então o que eu faço? Para isso eu tenho então que o meu RC tem que ser 4 vezes o meu RE. Se eu obter isso aqui, eu posso falar
que eu estou no meio da linha de carga, certo? Só que eu tenho que continuar os cálculos obtendo também os cálculos dos valores de R1 e de R2. Então vamos lá. Seguindo, próximo passo, passo 5, tá? Dividir então se eu quero um divisor de tensão estabilizado ou um divisor de tensão firme. Então aquelas fórmulas que eu mostrei no slide anterior, dividido por 100 ou dividido por 10. Tendo isso definido, e eu já calculei o V de RE aqui embaixo, então eu simplesmente calculo o meu R2, ou por aqui, ou por aqui. A partir do momento que eu calculei o meu V de R2, né, e eu tendo o valor do meu VB, eu consigo então calcular o que ficou faltando, que é a última resistência, que era o R1. Lembrando que o VCC é um dado do projeto, o R2 foi calculado aqui em cima, e o VB, quem é VB, pessoal? VB é essa tensão aqui do V de R2. Quem é VB? É o V de RE mais o VBE, que é 0,7. Tá? Então, para calcular o VB, para eu poder continuar e fazer os cálculos aqui, eu preciso do V de RE. O V de RE eu já tinha calculado, foi o primeiro item a ser calculado aqui. Então, tenho tudo para calcular. Né? Vamos recapitular. V de RE, preciso do VCC, calculei o RE, calculei o V de RC, com o V de RC eu calculo o RC, com o RC e o RE, aí eu consigo calcular o R2, a partir do beta e do RE, dependendo do tipo de polarização, com o R2 e o VB, vamos vir para essa fórmula aqui, ó. O R2 e o VB e o VCC, eu consigo calcular o R1. Eu peguei simplesmente o R1 e pus em evidência para chegar nessa fórmula aqui. Tá? Então eu consigo calcular o R1, lembrando que VB é a tensão aqui do V de R2, que vai ser quem? O V de RE, que foi a primeira coisa que eu calculei, mais 0,7. Com isso, eu consigo colocar então o meu divisor de tensão no meio da linha de carga e ele vai funcionar como divisor de tensão. Tranquilo, pessoal? Pessoal, para a gente finalizar, eu vou comentar agora sobre as polarizações utilizando transistores PNP. Até agora a gente viu transistores NPN, então foi polarização da base com realimentação do emissor, polarização da base com realimentação do coletor, polarização por divisor de tensão, e agora a gente vai utilizar essas 4 polarizações, eu posso trabalhar com essas 4 polarizações utilizando transistores PNP. Eu não vou fazer o circuito de todas elas, porque senão vai ficar muito extenso, mas eu vou mostrar 2 configurações aqui, que é a polarização, a segunda, que foi a polarização da base com realimentação do emissor, e a polarização por divisor de tensão, fazendo essa correlação entre NPN e PNP. Então o primeiro que a gente tem é esse circuito aqui, ó, polarização da base com realimentação do emissor, e eu tenho aqui um transistor NPN, veja bem, a setinha apontando para fora, tá? O que acontece? Esses são os sentidos das tensões, esses são os sentidos das correntes, aqui é o VBE, a gente tem tensões positivas, só tem tensões positivas, não tem tensão negativa, tá? O VCE é um valor positivo e o VBE também é 0,7, é um valor positivo. Pessoal, quando eu vou trabalhar com PNP, o que eu faço? Eu simplesmente vou pegar este transistor aqui e trocar por outro transistor. Então o emissor continua no mesmo lugar, só que agora a corrente, ao invés de sair do emissor, a corrente está entrando no emissor, porque o PNP entra corrente no emissor. Consequentemente, a corrente vai estar neste sentido aqui no coletor. Então é isso que muda, tá? O emissor continua no mesmo ponto, tá aqui o emissor, tá aqui o emissor, tá aqui o coletor, tá aqui o coletor e aqui a base, que é a base. O que muda são os sentidos das correntes. Vamos ver então, olha só. Corrente então ela está subindo o IE ao invés de estar descendo, o IC vai subir ao invés de descer e o IB vai estar saindo da base ao invés de estar entrando. Veja que todas as correntes estão invertidas, tá?
Como que eu consigo fazer com que a corrente suba ao invés de descer, como acontece neste caso? Eu tenho que utilizar aqui uma tensão menor que aqui. Se aqui é a minha referência, eu considero que aqui é 0, então o que tem que ser isso? Tem que ser uma tensão negativa, para que a corrente flua neste sentido, né? Para que a corrente flua neste sentido aqui, ó, tá? Então essa tensão aqui, ela tem que ser negativa. Pessoal, se a tensão é negativa, o que vai acontecer? Eu tenho, então, continuo tendo meu VBE, que vai ser da base ao emissor, que é aqui, ou seja, veja que o sentido da seta continua igual, ó. O sentido da seta continua da base ao emissor, não mudou. O VCE continua sendo do coletor ao emissor, do coletor ao emissor. Então o sentido da seta é o mesmo, tá? Neste caso, eu estou medindo o V de RE neste sentido, V de RC nesse sentido e o V de RB neste sentido. Vejam que eu não troquei em nada o sentido das setas das tensões comparado aqui. Porém, como a minha tensão é negativa, o que vai acontecer? Todas essas tensões aqui vão ser o quê? Vão ser valores negativos, tá? Tudo vai ser valor negativo. Então é o que a gente tem. Correntes invertidas e todas as tensões são negativas. O VCE vai ser um valor negativo, tá? Então digamos que aqui eu tenho, ó, menos 15 volts, aqui vai ser uma parcela de menos 15, digamos, menos 7 volts, tá? Então o VCE vai ser um valor negativo. O VBE é um valor negativo também, no PNP, então é menos 0,7 volts, tá? E é isso que a gente tem nesta configuração. Só que normalmente não é assim que ele é apresentado, tá? Normalmente a gente evita trabalhar com fontes negativas. Só trabalha com fontes negativas quando a gente tem uma fonte positiva, um terra e uma negativa. Se eu tenho uma única fonte, eu normalmente não trabalho com fonte negativa, tá? O que eu faço? Eu desloco a minha referência, ao invés da referência ser aqui, eu vou pôr o terra aqui. Se eu pôr o terra aqui e aí tiver um sinal positivo aqui, eu vou continuar com as correntes nesse sentido, concorda? E é isso que é feito. Então coloco uma tensão positiva aqui e o meu terra vem para cá. Vou continuar com as correntes neste sentido. Certo? Então a gente vai manter as correntes neste sentido. A corrente continua subindo. Para o transistor, é a mesma coisa. Eu inverti a fonte, né? Considerei que o terra agora é aqui, mas para o transistor é a mesma coisa. Ele está entendendo que a corrente passa aqui, a corrente passa aqui, a corrente vai fazer isso, a corrente vai fazer isso, quer dizer, não mudou nada para o transistor. O que mudou? Mudou para a gente. Para a gente a referência era aqui, ou seja, VB, tensão da base ao terra, era isso. Aqui vai mudar. Quem é VB? Vai ser a tensão aqui, da base ao terra, tá? Então tem que tomar alguns cuidados, que daqui para cá, tensões de uma letra, ou seja, tensões que vão de algum ponto para o terra, VB, VE, VC, mudaram, tá? Mas as tensões, por exemplo, V de RB, mesma coisa. V de RC, mesma coisa, não mudou nada, tá? A única coisa que muda é que como a referência mudou, tudo que for com relação à referência, aí tá alterado. Bom, só que normalmente a gente não apresenta o circuito assim, com o terra lá em cima e o VCC aqui embaixo. Então normalmente a gente pega esse cara aqui e vira, que é o que está aqui, ó, tá? É exatamente o mesmo circuito, só que virado. Peguei o VCC, coloquei lá em cima, peguei esse terra, coloquei aqui embaixo. Vejam que agora o emissor que estava na parte de baixo, ele está aqui em cima, e o coletor que estava aqui em cima, ele está aqui embaixo. Como vai funcionar esse circuito? Da mesma maneira, né? Corrente fluía aqui do emissor para o coletor, vai continuar fluindo do emissor para o coletor, vai continuar fluindo, fluir aqui do emissor para a base, vai continuar fluindo do emissor para a base, certo? Então, para o transistor é a mesma coisa, a gente só pegou o desenho e virou ele, tá? Não mudou absolutamente nada.
Só que quando a gente vira, normalmente a gente inverte o sentido das setas também, né? Então agora as setas que estavam para cá, agora elas estão nesse sentido. Então eu tenho aqui V de RB, V de RC, o VBE, o VCE e o V de RE, tá? Sendo que, como eu inverti essas tensões aqui, que eram negativas, agora elas vão virar positivas. Se eu tenho um total daqui para cá positivo, olha só, eu vou ter então uma parcela daqui para cá positiva, uma parcela do VCC aqui também então vai ser positivo, aqui também vai ser positivo. Vejam bem o que é importante, o VCE está ao contrário, ele está para baixo. Ou seja, a minha tensão VCC daqui para cá indica o positivo e ele está para baixo, então o VCE continua sendo negativo. O VBE está para baixo. O VBE continua sendo o quê? Negativo. Então prestar atenção que VBE no transistor PNP sempre vai ser menos 0,7. VCE no transistor PNP sempre vai ser negativo. O circuito a gente tem que verificar, né, como é que está a montagem. Normalmente a montagem é dessa maneira, então normalmente a gente vai ter tensões positivas, mas tem que se tomar cuidado que esse circuito aqui, ele é diferente deste circuito aqui, né? Aqui o meu V de RE está aqui em cima, ó. Aqui o meu V de RE está aqui embaixo. Aqui o meu V de RE é igual a VB. Aqui não é igual a VB. VB é do terra à base. Aqui, VB mais o V de RE que vai dar o VCC. Eles são complementares, tá? Que eles são iguais. Então tem que analisar o circuito, porque os circuitos vão ser diferentes, tá? Mas o VBE sempre é negativo, o VCC sempre é negativo, o sentido das correntes é diferente, ele mudou, né? E a gente vai ter então esses sentidos das tensões. Tranquilo? E aqui, conforme eu falei, comentei com vocês, desse passo para cá, a gente muda o terra de lugar. Então tem que tomar muito cuidado com as tensões de uma letra, com as tensões que são com referência ao terra. Lembrando, tensões de duas letras, VBE da base ao emissor, VCE do coletor ao emissor, né? São tensões entre dois pontos distintos. Tensões de uma letra são referências daquele ponto ao terra. Então VC é do coletor ao terra, VE do emissor ao terra, VB da base ao terra. Como eu mudei o terra de lugar daqui para cá, eu tenho que tomar muito cuidado, porque meu VB aqui é neste ponto, meu VB aqui é neste ponto, e redesenhando, virando para cá, é neste ponto, tá? Então meu VB aqui, ele é o VCC menos o V de RB. Nesse caso, meu VB é o próprio V de RB. Tá aqui, ó, meu próprio V de RB, tá? Vamos seguir então para a polarização PNP com o divisor de tensão. Pessoal, com o divisor de tensão, o que a gente vai ter então? Tá aqui o circuito divisor de tensão, que a gente já viu, e a gente simplesmente vai trocar então o NPN pelo PNP. E vamos ver o que vai acontecer. Tá? O emissor continua sendo aqui embaixo, o coletor continua sendo aqui em cima. Tá? O que acontece? As correntes mudam de sentido agora. Elas têm que seguir esse sentido, do emissor para o coletor, do emissor para a base. Tá? Para isso, essa tensão tem que ser negativa, novamente, né? Então é um complemento desse cara aqui, é o desenho desse cara aqui, considerando o VCC negativo. E as correntes no sentido contrário. Lembrando que as tensões vão manter no mesmo sentido, tá? Se as tensões mantêm no mesmo sentido e as correntes estão no sentido contrário, então eu vou ter tensões negativas, né? Então o que eu tenho aqui? Correntes invertidas, tensões negativas, o VCE é negativo e o VBE é menos 0,7. Bom, daqui para cá, novamente, o que eu fiz? Eu considerei então que aqui é terra e que aqui é mais VCC, tá? Para passar daqui para cá. E o que eu tive então? Tive um circuito com fonte positiva apenas. Mantém o sentido das correntes da mesma maneira do anterior, tá? Mantém o sentido das tensões da mesma maneira do anterior.
Única coisa que muda, as tensões de uma letra, elas vão ter então seu valor alterado, porque o terra foi alterado, tá? E daí eu pego esse circuito aqui e vou pegar ele e vou inverter, passar para cá com ele invertido, mesmo princípio, tá? Pego esse terra, coloco aqui embaixo, então R1 e RC vieram para baixo, pego o VCC, coloco aqui em cima, então R2 e RE vem para cima, tá? A hora que eu inverto isso aí, eu vou ter correntes então descendo, né? Sempre no sentido do emissor para o coletor, é o que a gente tinha aqui, tá? E as tensões vão virar tensões positivas, a não ser o VCE e o VBE, porque eu estou medindo da base ao emissor. Então tem que ter esse sentido. Se fosse VEB, aí tudo bem. Aí seria esse sentido, mas não é o caso, é VBE. Então ele está de ponta cabeça mesmo, né? Então ele é negativo. O VCE, mesma coisa, é do coletor que está aqui embaixo ao emissor que está aqui em cima. Então o VCE é negativo. Certo? Bom, da mesma maneira, tomar cuidado na hora que passa daqui para cá. Por quê? Porque o terra eu mudei de lugar, então as tensões de um ponto elas mudam, tá? Tomar outro cuidado que esse circuito, a aparência dele é muito grande com este circuito. Neste circuito aqui, eu pegava o V de R2, tiro o 0,7, acho o V de RE e acho a corrente aqui, lembra? Aqui eu não posso fazer isso, eu não vou pegar este cara aqui embaixo. Não é ele que eu utilizo, tá? Quem que eu vou utilizar? Vou utilizar este cara aqui, continua sendo o V de R2, mas é o cara aqui de cima. Então no divisor de tensão, lembre-se que é essa resistência, tá? Vou pegar essa tensão aqui então, vou descontar 0,7, vou achar o V de RE, achando o V de RE, lei de Ohm, eu acho a corrente que passa aqui. Muita atenção nisso, o pessoal erra demais, demais, demais. É este cara que é o V de R2, tiro o 0,7 no PNP, acho o V de RE e acho a corrente aqui. No NPN, é o V de R2 que está aqui embaixo, tiro o 0,7, acho o V de RE e acho a corrente E que está aqui. Tranquilo? Muita atenção com relação ao PNP e ao NPN. Pessoal, para finalizar, a gente vai fazer um exemplo então. Esse exemplo aqui, eu estou pedindo para apresentar a linha de carga e calcular IC, IB e VCE para todo caso, adotando βCC igual a 100 e βCC igual a 300, ou seja, dois extremos. βCC pode variar de 100 a 300, eu estou pedindo para fazer o cálculo dentro dessa faixa. Então vou ver como que varia as correntes e tensões de acordo com a variação do βCC, variando de 100 a 300. Olhando aqui eu tenho polarização da base por realimentação do emissor, polarização da base por realimentação do coletor e polarização por divisor de tensão. Vamos verificar cada um deles como é que funciona então, tá? Tá aqui as fórmulas. Então o que eu vou fazer? Para cada um deles eu vou utilizar a respectiva fórmula. Então para este cara aqui, vou utilizar essa fórmula que eu já deduzi lá no princípio. Para esse aqui vou utilizar esta fórmula também que eu deduzi, esta fórmula que foram deduzidas, tá? Lembrando que, olhem só, o que diferencia esta fórmula aqui dessa é que aqui é o RE, conforme a gente vai ver no exemplo, o RE é menor que o RC, então a influência dele vai ser menor, tá? E para calcular o VCE, a gente vai utilizar esta fórmula que eu deduzi lá da malha do coletor, tá? E do IB eu vou utilizar essa fórmula que é a relação entre IC e βCC, né? Então a partir do momento que eu calculo IC, eu consigo calcular o VCE e consigo calcular IB, que é o que eu preciso. No caso do divisor de tensão, quais fórmulas eu vou utilizar? Eu vou testar
se ele atende a isso aqui. Se ele atender, é um divisor de tensão estabilizado. Então eu posso calcular a tensão aqui do V de R2. Calculando a tensão do V de R2, eu tiro 0,7. Tirando 0,7, eu calculo a tensão do V de RE, divido pelo RE e calculo o IC, que é essa fórmula aqui. Ó. IC igual a V de R2, conforme eu comentei, menos o 0,7, dividido por RE. Então, vamos para cada um dos cálculos. Primeiro, este aqui. Polarização da base. Tenho a minha linha de carga. Minha linha de carga, como é que eu fiz? Eu obtive 15 mA para a corrente de saturação e 15 volts para o VCE corte. Depois vocês façam aí em casa o cálculo para verificar quais os valores de saturação e os valores de corte. Utilizei então esta fórmula. Utilizando essa fórmula aqui, eu cheguei nos valores para βCC igual a 100, cheguei no valor de IC de 3,7 e βCC igual a 300 no valor de IC igual a 11, tá? Olhem só, quando o βCC varia de 100 a 300, como varia muito o IC, varia de 11 a 3,7. Beleza. Continuando, utilizei esta fórmula aqui então e calculei o VCE, que está aqui embaixo. Então, para cada uma das situações, para o βCC igual a 100, o VCE deu 11,3. Para o βCC igual a 300, o VCE deu igual a 4. Vejam como varia bastante também, né? Então, um simples fato do βCC variar, olha como que ele muda aqui na linha de carga o ponto de operação, tá? E fiz esse cálculo aqui dividindo pelo βCC, tá? Nos dois casos, eu tive um IB de 37 microampere. Essa é uma característica da polarização da base. O IB é fixo, ele não varia. Ou seja, ele não tem aquela compensação que eu comentei. Não tendo a compensação, quando varia o βCC, tem uma variação enorme aqui no IC. Para este caso aqui, polarização da base com realimentação do emissor. O que a gente tem então? Novamente a linha de carga, ela vai do IC SAT 15 mA ao VCE corte de 15 volts e utilizei esta fórmula aqui. Tá? Ao utilizar esta fórmula, o que eu cheguei? Cheguei no valor de 9,5, tá? Para o βCC igual a 300 e no valor de 3,5 para o βCC igual a 100. Vejam que esses valores mudaram. Antes era 11 e 3,6, se eu não me engano. Quer dizer, já reduziu um pouco da variação do IC, tá? Que antes ele variava de 11 a 3,6, agora ele varia de 9,5 a 3,5. A variação foi um pouquinho menor. Por que essa variação foi um pouquinho menor? Vejam bem, eu calculei depois com o valor do IC e do βCC, que está aqui, calculei o valor do IB, e vejam bem, o IB variou, olha só. O IB não é fixo mais. O IB aqui vale 35 e o IB aqui vale 32 microamperes. Como teve uma variação pequena no valor do IB, o que acontece? Eu tive uma variação que, no IC que compensou essa variação no IB, essa descida no IB, né? Então reduziu a variação do IC, conforme eu comentei, tá? Bom, os valores do VCE, utilizando esta fórmula aqui, foram obtidos então de 4,5 para o βCC de 300 e de 11,5 para o βCC de 100. Lembrando então, olhem só, era 11 e 3,7 e a gente melhorou para 9,5 e 3,5 com essa polarização aqui. Vamos ver com a polarização com realimentação do coletor o que acontece. Aqui é 9,5 e 3,5. Vamos lá. Olhem só, com a polarização com realimentação do coletor, o que aconteceu? Eu reduzi mais ainda essa diferença, tá? Agora está variando de 8,5 a 4,8. Por quê? Conforme eu comentei, o RC tem um peso maior aqui para anular a variação do βCC. Utilizei então esta fórmula. Com essa fórmula, para o βCC de 300 e de 100,
eu obtive o valor de 8,6 e 4,6, teve uma redução, conforme acabamos de ver, tá? Utilizei esta fórmula aqui e obtive o valor do VCE para os dois casos, de 300 e de 100. Pode observar também que teve uma redução, ou seja, a gente está chegando em um ponto, reduzindo cada vez mais o efeito do beta-CC, tá? Fiz o cálculo do IB através desta fórmula aqui, e com o cálculo do IB, a gente chegou aqui para o beta-CC igual a 300, o IB vale 29 microampere, e para o beta-CC igual a 100, o IB vale 48 microampere. Vejam bem, como o IB varia muito mais aqui. Com essa variação grande do IB, o que acontece? Houve a compensação lá no IC, e com isso, essa redução neste valor. E finalmente, a gente chega no último circuito, que é este aqui, o polarização por divisor de tensão. Como que a gente vai proceder então? Primeira coisa, a corrente de saturação continua sendo 15, a mesma linha de carga, a tensão de corte continua sendo 15, né? A mesma linha de carga. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que verificar se ele é um divisor de tensão estabilizado, tá? Então, o que eu tenho que verificar? Se atende a essa equação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo para os dois, para o beta-CC de 300 e de 100. Então, eu pego esta equação, substituindo o valor do beta-CC de 100 e do RE, eu chego que o R2 tem que ser menor que 200, olhem só. Substituindo depois o beta-CC de 300, eu tenho que chegar que o R2 é melhor que 600, olha só. Quem é meu R2, pessoal? É esse valor de 82. Então tá tranquilo, ele é menor que 200 e com certeza se ele é menor que 200, ele vai ser menor que 600. Aquela história que eu falei, se a gente testar para o beta-CC menor, com certeza vai atender o beta-CC maior. Porque se ele for menor que 200, com certeza vai ser menor que 600 também, né? Então, fiz o teste, beleza, funcionou. Se funciona, o que eu tenho que fazer então? Eu posso utilizar esta fórmula aqui. O que eu faço então? Divisor de tensão, daqui aqui tem 15 volts. Divisor de tensão, vou achar esse valor, que é o V de R2, tá aqui, ó. V de R2 vai ser como? VCC, é o total, vezes R2 sobre R1 mais R2. Fórmula do divisor de tensão. Então eu acho que o V de R2 deu 2,2 volts. Tiro o 0,7, que é o VBE, descarto o 0,7 e acho o V de RE. Então tá aqui o V de RE igual a 1,5 volt, que é 2,2 menos 0,7. Tá? Achando esse valor de 1,5, divido por 200, 200 dividido e 1,5 dividido por 200, chego então que a minha corrente IE vale 7,5 mA. Como IC é praticamente igual a IE, tá aqui, então eu chego que meu IC é 7,5 mA. Olha só que interessante, mesmo que o meu beta-CC valha 100 ou que o meu beta-CC valha 300, ele está atendendo a isso, então eu posso utilizar essa fórmula e foi tudo isso aqui que eu fiz, né? Então o que eu chego? Chego que o meu IC vale 7,5 mesmo para o beta-CC de 300 e de 100. Os dois estão no mesmo ponto, beta-CC pode variar que eles estão aqui, ó, no mesmo ponto, tá? Pessoal, todo esse processo que eu fiz aqui é essa fórmula, né? Eu achei o V de R2, V de R2 menos 0,7 é o V de RE, divido pelo RE e acho o IE, que é praticamente igual ao IC, tá? Então com isso eu achei esse cara. Utilizando essa fórmula aqui do VCE, eu achei o valor do VCE, que deu 7,5, ou seja, ele está cravado, está exatamente onde? No meio da linha de carga, olha só, metade do IC-SAT, metade do VCE corte, ele está exatamente no meio da linha de carga, e mesmo com o beta variando, ele está aqui num ponto fixo, tá? Aí, para finalizar, o que foi feito? Calculei o valor do IB, utilizando o beta-CC de 100, deu 75 microampere,
e utilizando o beta CC de 300 deu 25 microamperes. Olha só, quem mudou aqui? O IB mudou, pessoal. Por que o IB mudou? Porque o IB ele vai ser maior ou menor, né? Já que não tem a dependência do beta CC, tá? O que vai acontecer aqui? Eu forço com que a corrente aqui seja 7,5 mA e mesmo que o IB, que o beta CC, desculpe, varie, tá? Aqui vai ser 7,5 mA cravado e daí para obedecer essa variação do beta CC, quem muda é a corrente na base. Então a corrente na base vai mudar para que essa corrente aqui fique fixa. Tranquilo, pessoal? Pessoal, assim a gente finaliza a aula de polarização de transistores. A gente viu 4 polarizações: polarização da base com realimentação do emissor, com realimentação do coletor, por divisor de tensão, além de ter visto também como polarizar o transistor PNP, tá? E um exemplo, façam exercícios, só fazendo exercício que vai gerar as dúvidas e que daí então vocês vão trazer essas dúvidas para a gente poder sanar e para não ter problemas durante a avaliação. Se tiver alguma dúvida, me procurem, podem deixar algum comentário nos recados aqui embaixo também, que eu respondo os comentários, e com isso a gente finaliza a aula. Até a próxima!